Bom, então, a partir desse momento, a nossa reunião está sendo gravada. Se, por algum motivo, alguém se sentir constrangido, infelizmente, eu terei que pedir para se retirar. A gente acha que é muito interessante a gravação, porque vocês podem assistir no momento que vocês quiserem, às vezes ficou alguma dúvida ainda, né? Então vocês podem acessar o vídeo novamente, ou então para aqueles colegas, principalmente, né, para aqueles colegas que nesse momento, por algum motivo, não podiam estar aqui com a gente assistindo a aula. Então eles vão poder acessar num outro momento e retirar as dúvidas também, ok? Bom, vamos lá então. Pessoal, primeiro em relação ao material que eu postei lá hoje, tá? Eu atualizei a carta de navegação, já com o nosso segundo encontro, né? Verifiquem que são muitos os vídeos do segundo encontro, mas todos pequenos. Eu não sei se vocês já chegaram a abrir algum. Os vídeos, pessoal, não tem mais do que 4 minutos. Eu acho que um ou dois, eu acho que tem 6 minutos ou 7, mas quase todos são 3 minutos. Então, mesmo que sejam muitos vídeos, né, o professor que trabalhou com esse conteúdo, que ministrou, que eu achei bem interessante, ele preferiu para cada tópico, ele fazia um vídeo pequeno, né, aí mudou o tópico, mudava o vídeo, então era bem tranquilo, né, até bom que vocês dão uma descansada e tal, e não acumula todos os conteúdos. É um conteúdo tranquilo, vocês vão perceber que é tranquilo, ele traz vários exemplos, eu coloquei vários exemplos lá também, né, é uma maneira da gente fazer sorteios, né, fazer. Vamos supor, vocês estão aí na sala, né? Vamos sortear alguma coisa aqui. De que forma que a gente vai sortear para que todas as pessoas tenham a mesma chance? Né? Ou queremos sortear só para os meninos, ou só para as meninas, né? Ou só para quem tem mais de 30 anos, ou só para quem tem menos de 30 anos, tal. Então, tem uma série de maneiras que a gente pode utilizar para fazer esse tipo de sorteio, de escolher algumas pessoas também para participar de algo, né? Vamos supor que na salinha de vocês são 30 alunos. E aí o Instituto resolve presentear 5 alunos com um mini curso em Goiânia, alguma coisa assim. De que maneira esses 5 alunos vão ser escolhidos? Poderia ser por mérito, notas, pegar as melhores notas no semestre anterior, ou então poderia ser um sorteio aleatório, né? Então, a gente fala amostragem aleatória. Fazer uma amostragem aleatória, escolher, né, a população é a sala de aula, a gente considera a sala, todos os alunos como a população. E nós vamos escolher uma amostra dessa população para participar desse evento, 5 alunos. Né? Então, de que forma que a gente vai escolher esses 5 alunos, desde que todos tenham a mesma chance de serem sorteados? Então, os vídeos vão mostrar isso também. Tá? É um conteúdo bem interessante, bem tranquilo, eu acho que vocês não vão ter dificuldade. De qualquer forma, na quarta-feira que vem, a gente resolve os exercícios, igual nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos retirar dúvidas da primeira lista, que era uma lista bem tranquila também. A segunda, pessoal, são só 2 exercícios também, não sei se vocês já chegaram a acessar, está lá a lista 2, lista de estatística, parte 2. Eles têm algumas letras tal, mas são exercícios tranquilos também. Tá? Assistam os vídeos. Vai ser necessário vocês utilizarem uma tabelinha que eu coloquei lá em anexo, lá, chamada tabela de números aleatórios. Tá? Mas tem um exemplo lá de um vídeo que o professor mostra como utilizar. Tá? De qualquer forma, se ficou dúvida, na semana que vem a gente tira essas dúvidas. Na quinta-feira que vem a gente resolve essa segunda lista. Ok? Alguma dúvida em relação a esse novo encontro? Esse material que está postado lá? Tranquilo, então? Podemos para frente, então? Até o momento, nenhuma dúvida não, professor. Ok. Se vocês puderem, assim, quando eu perguntar, responder, ou se não puder responder, postar pelo menos no chat, porque aí às vezes eu fico pensando que às vezes vocês não estão me escutando, alguma coisa assim que já aconteceu. Às vezes o fone que dá algum problema e fica mudo. Então, se vocês puderem sempre, quando eu perguntar, né, um de vocês responder ou postar lá no chat, já ajuda, que aí eu vou ter ciência de que vocês estão escutando bem, ok? Bom, Professor, pode falar. esses exercícios que você está falando é aquele questionário temporizado? Não, é uma lista de exercícios que está lá no Moodle. Tem a lista 1 e a lista 2. A lista 1 era da semana passada, que é a que eu vou tirar dúvidas hoje. Tem que baixar a lista, resolver, depois eu tirar foto e postar Resolve lá. no caderno, tira Pode, foto e manda em PDF, né? Pelo exatamente, que eu isso. Aí tem um entendi, lugar lá certinho de enviar, tá? Não deixe de clicar lá no lugar para enviar, porque senão depois não chega para mim.
Lá mesmo onde está a tarefa lá, que é o lugar de você. Você clica na tarefa, já vai dar direto no lugar para poder enviar. Isso, exatamente. É isso mesmo. Alguma dúvida mais? Oi. Eu copiei lá o PDF, coloquei no Word, editei e salvei novamente o PDF. Assim também é aceito? Aceito. Não tem problema, não. Ah, tá. Ok. Tranquilo. Obrigada. De nada. Bom, vamos fazer então? Agora eu vou compartilhar então a segunda lista, eu vou explicar em cima dela, tá? Só um minutinho para que eu possa compartilhar essa lista. E vocês vão responder para mim se foi compartilhada. Estão todos vendo na tela a lista? Sim, estou vendo. Beleza. Então vamos lá. Bom, pessoal, o nosso primeiro encontro era alguns conceitos básicos de estatística, era mais uma parte teórica, explicando alguns conceitos que são fundamentais da estatística. Dentre eles, né, ele até comenta lá o que é o método estatístico, né, ele põe lá, explica lá direitinho, acho o texto teórico lá, a parte teórica que eu coloquei lá para vocês, explica bem direitinho que o método estatístico consiste em coletar os dados, né, escolher, fazer a amostra da população, coletar os dados, depois usar as ferramentas estatísticas para analisar aqueles dados, depois que analisar eles, organizar eles em tabelas, em gráficos, né, e fazer um estudo sobre os dados. Esse é o método estatístico, tá? Tem uma parte histórica lá de quando surge a estatística, pessoal, desde o momento que a gente precisou, né, surgem as primeiras vilas, né, naquelas primeiras comunidades da população, eles precisaram fazer um censo, precisou saber o número de pessoas que viviam naquela vila, já é estatística. Então, a estatística, mesmo que com o nome estatística ele surja bem depois, o conceito de estatística, ele surge desde o momento que foi preciso organizar os dados de alguma maneira para que os dados ficassem para depois serem consultados, né? Então, número de óbitos em um determinado período, número de nascimentos daquela vila, né? Quantas pessoas viviam ali, né? Quantos eram do sexo masculino, quantos eram do sexo feminino. Então, as primeiras comunidades, as primeiras vilas que surgiam na humanidade, eles tinham esse controle. Então, com esse controle, eles já faziam aí, já era dada a estatística. Então, com esse controle, a gente já podia dizer que eram conceitos estatísticos, né? O estudo mesmo da estatística surgiu bem depois, tá? Bem depois, com o nome estatística. Hoje, a estatística ela é tão famosa que já existem cursos de graduação em estatística. Então, você vai fazer um curso ali de 4 anos somente estudando estatística. E é uma profissão, pessoal, bem interessante, que tem aí no futuro, ela tende a crescer cada vez mais, porque as empresas, um trabalho estatístico, muitas vezes as empresas solicitam um trabalho estatístico, ele é muito caro, você tem que ir atrás de uma pessoa que talvez não tenha feito o curso de estatística, mas tem uma pós-graduação em estatística, tem um mestrado, um doutorado, né? Nós temos várias pessoas que têm esse tipo de formação, ou até mesmo a pessoa que já formou em estatística, é um curso mais novo agora, e eles cobram muito caro. Então, a tendência é que as empresas, para baratear esse custo, contratem um estatístico específico para a empresa. As empresas maiores, elas já fazem isso. Então, já contrata um estatístico, um cara formado em estatística, com conhecimento estatístico, já para trabalhar ali. E a pessoa pode retirar todo mês ou diariamente dados ali, né, e depois expressar esses dados em tabelas e gráficos e reunir uma vez por mês, sei lá, cada 2, 3 meses, e mostrar para os diretores lá como é que funciona a empresa, se está crescendo, não está, qual os itens daquela empresa que estão bem, que estão sendo bem vendidos, que estão ruins, os que estão tendo crítica, tal, onde pode melhorar. Todo esse trabalho é feito por um estatístico. Então, é um trabalho bem interessante da estatística, tá? Bom, para nós, a estatística vai ser uma estatística bem básica, bem simples mesmo, bem básica, para que vocês possam aplicá-la no dia a dia, né, quando necessário. Vamos supor que está lá na escola e precisa, né, verificar lá o percentual de alunos aprovados de uma determinada série, né, saber qual é a média de notas de uma determinada série, de todos os alunos da escola inteira, né,
saber quais as disciplinas que os alunos têm mais facilidade, quais têm mais dificuldade. Todo esse trabalho pode ser feito simples, de maneira simples, pela estatística. É o que nós vamos estar trazendo para vocês, para que vocês possam, quando necessário, né, fazer esse tipo de trabalho ao trabalharem numa escola, tá? Ou até mesmo para o dia a dia de vocês, para vocês não serem enganados, para que vocês entendam, né, construir, interpretar tabelas, gráficos, calcular médias, modas, medianas, desvio padrão, esses assim, conceitos mais básicos, tá? Vai ser bem interessante, vocês vão perceber que tem uma aplicação prática muito grande à estatística, tá? Bom, então, nós começamos lá dentro dos conceitos iniciais, uma classificação das variáveis, né? As variáveis são aquele objeto de estudo, pessoal, né? Tem lá na estatística, o que nós vamos estudar? Vamos estudar, por exemplo, notas dos alunos do quarto período de pedagogia. Vamos supor que vocês fizeram uma avaliação, ou da turma anterior, do quarto período da turma anterior, antes de vocês, onde quer fazer um estudo das notas por disciplina, né? Então, a gente vai pegar como variável notas, vamos, por exemplo, pegar notas em estatística, vamos ser bem específico, essa seria uma variável, né? Então, nós teríamos uma variável de estudo, as notas em estatística, a gente pegaria essas notas e iria fazer um estudo sobre ela. Então, essas notas em estatística seria a nossa variável, né? Porque ela variável, ela muda de aluno para aluno, cada um tem uma nota, e é a nossa característica em estudo, então isso é chamado de variável, ok? Bom, então ele colocou algumas para a gente aí. A gente pode classificá-las em qualitativa, referente a uma qualidade, né? Cor do cabelo, cor dos olhos, material que é feito uma cadeira, e assim por diante. São, né, questões de qualidade. Ou quantitativa, quando ele fala em números. A quantitativa ainda, pessoal, ele subdivide em duas. A contínua e a discreta. A contínua, quando esses números forem medidas, né? Então, quero medir a altura, quero medir o peso, né? Então, quero medir o comprimento de alguma coisa. Então, quando a gente trabalhar com medidas, ela é contínua. Tá? A gente fala que ela é contínua porque a gente pode mudar as medidas, pode ser centímetros, metros, né, decímetros, milímetros. Então, ou seja, um valor ele é contínuo. Eu posso pegar, por exemplo, 1 metro, transformar ele em centímetros. Aí já vai ser 1 metro, 100 centímetros. Posso transformar ele em milímetros. 100 centímetros é igual a 1000 milímetros. Então, 1 metro é igual, né, 10 decímetros, 100 centímetros, 1000 milímetros, e assim por diante. Vai sendo contínuo. Ou discreta, quando é somente um valor, um número, né, seco aí, a gente chama de discreto. Tá? Quando a gente não... É só falar assim, ou é medida, contínua. Se não for medida, é discreta. Acho que fica bem fácil assim para classificar. Então, olha lá, pessoal. Primeiro, ó, alunos de uma escola. Então, a gente vai fazer algum estudo desses alunos. Aí, qual é a variável em questão? Cor das camisas. Cor das camisetas. Pessoal, quantitativo ou qualitativo essa variável? Qualitativo? Qualitativa. Qualitativo, não é uma qualidade? A cor da camiseta, não está trabalhando com número, né? Então, variável qualitativa. Pessoal, não vou fazer todos, porque isso é bem simples mesmo, vamos escolher só alguns, tá? Até porque também, se eu fizer todos, não faz sentido, depois eu pedir para vocês entregarem, né? Então, agora, olha aqui, ó, letra E. Número de alunos na sala. Qualitativo ou quantitativo? Quantitativo. Quantitativo. Não consigo ouvir também. Ficou mudo? Professor. Agora voltou. Voltou? Sim. Eu acho que o meu fone de ouvido aqui, é que eu tô com fone, tá dando algum problema. Tá escutando bem agora? Deve estar dando mau contato. Tá escutando bem. Tá, se ficar mudo, vocês falem de novo para mim, ó, ficou mudo. Então, Tá. olha lá, número de alunos, quantitativo discreto ou contínuo? Professor, eu ainda não consegui entender muito bem a diferença entre esses dois. Ó, contínuo é quando é uma medida, quando você pode medir alguma coisa. Então, o que a gente pode medir? A gente pode medir altura, a gente pode medir peso, comprimento, tá vendo?
A gente A pode medir altura, né? Então, o tempo, isso, a altura. Então, quando forem essas variáveis forem algo que a gente pode medir, usar alguma unidade de medida, quando a gente puder medir alguma coisa, aí é contínuo. Se a gente não puder medir, se for somente um número, aí é discreto. Então, ó, número Só de não- alunos, quantidade de alunos, a gente não está medindo nada. A gente não está medindo. Então, isso aqui vai ser discreto. Quantitativo, discreto. Deixa eu pegar um contínuo aqui para vocês verem a diferença. Aqui, ó, a letra F já. Olha o que fala a letra F. A A altura é altura dos professores. A gente tem quanto que medir a resultado altura. nós Vamos pegar todos os professores que dão aula para vocês. Aí E a gente vai fazer um estudo. Gente, tem tenho- uma outra pessoa com o fone tenho aberto metro aí, de tá dando um contato, que eu não tô Isso. conseguindo Posso ouvir escrever direito. ele. Coloquem Um todos no metro, silencioso aí, pessoal. Deixa eu 72. verificar aqui se tem alguém que Ou está eu no posso silencioso. fazer esse aqui em Pedro Vitor, é você? milímetros. é a Fernanda. Milímetro é 1000. Fernanda. É o Pedro mesmo. Ah, já silenciou agora. Aí vai ser 1720 milímetros. Aqui é milímetro, aqui é metro. Não sei que Fernanda, Certo. Por exemplo, 1000 eu posso centímetros, dá 100 centímetros. melhorou, né? Era da Fernanda. Ok? Então vamos continuar? O professor Então, tem como repetir, porque eu não entendi. Tem. Vamos lá. Tava Ó. meio ruim. Então vamos lá. Ó, quantitativo, quando for um número. A altura dos professores é um número. Então, quantitativo. Toda vez que for um número é quantitativo. Agora, a altura dos professores. A altura a gente mede? A altura ela é medida? O que vocês acham? É medida. É medida. Então, toda vez que for algo medido, é contínuo. Tá? A gente fala que é contínuo porque quando a gente vai medir alguma coisa, o que acontece? Toda vez que a gente vai medir alguma coisa, a gente pode mudar a unidade de medida. Então, eu posso medir em centímetros, eu posso medir em metros, eu posso medir em milímetros. Por isso que a gente fala que é contínuo. A medida ela é contínua, ela vai, né, mudando de acordo com a unidade de medida. Então, quando a gente puder medir, contínuo. Se a gente não puder medir, discreto. Aqui, ó, olha essa aqui, ó. Jogadas de um dado. Variável. O ponto obtido em cada jogada. Então, vamos supor que você joga o dado. 2 dados. E a pontuação que você faz é os números que aparecem nos dados. Quantitativo ou qualitativo? Quantitativo. Quantitativo. Discreto ou contínuo? Discreto. Discreto. Por que é discreto? Eu não estou medindo. A gente não mede a pontuação, a gente conta. Vou contar lá. Vamos supor que saiu o número... Eu joguei 2 dados, saiu o número 5 e 3 nos dados. Então, fiz 8 pontos naquela jogada. Então, quantitativo, discreto. É só vocês lembrarem, pessoal, para ser contínuo tem que ter unidade de medida, a gente tem que medir, tipo tempo, tipo peso, tipo altura, tipo comprimento, essas coisas que a gente, volume, capacidade, né? Quantos litros cabem ali naquele garrafão? É contínuo. Ok? Só mais um aqui para a gente encerrar essa parte. Professor, Oi. a H eu fiquei em dúvida. H? Isso. Ó, já fala aqui, ó, número de defeitos. Então, é número. Então, tem que ser quantitativo. Se o estudo fosse sobre qual era o defeito, ó, a gente vai estudar agora a letra I. Aí, tipos de defeito. Aí já é qualitativo. Então, vamos até colocar aqui, vamos responder essas duas. Ó. Aqui a gente vai estudar quais são os tipos de defeito. Qualitativo, porque não tem número. É estudar o que está acontecendo com o produto. Que defeito que ele deu? Vamos supor que é um parafuso. A rosca não está boa, né? Ele tá, a cabeça do parafuso onde a gente encaixa a chave não está legal, a gente não consegue encaixar a chave e tal. Então, qualitativo. Agora, número de defeito, já fala número. Então, já é quantitativo, porque é um número. Se é um número, quantitativo. Eu estou medindo esse número de defeitos ou eu estou contando? A gente Tô está Contando, né? contando. A gente está contando. Então, quantitativo, discreto, não está medindo. Não tem unidade de medida. Ou vai, sei lá, 10 defeitos ou 20 defeitos a cada 100. Vamos supor, a questão da fábrica de parafuso.
a cada 1000 parafusos, 15 estão com defeitos. Ele, né, mediu lá o número de defeitos. Então, são 15. Então, ele contou a quantidade de defeitos, né? Então, agora, se fosse tamanho do parafuso ou comprimento do parafuso, aí seria quantitativo contínuo, porque eu iria, né, medir o tamanho, o comprimento do parafuso. Ele tem 10 centímetros, 5 centímetros, 2 centímetros, 20 milímetros, alguma coisa nesse sentido. Aí seria contínuo, se fosse o comprimento do parafuso. Mas aqui falou número de defeitos, então discreto. Será que eu consegui retirar as dúvidas de vocês? Alguém ainda ficou com dúvida? Eu entendi perfeitamente. Eu também. entendi perfeitamente. Beleza, tranquilo então. Então acho que a gente pode passar. Só para finalizar, ó, série. Série é um número. Primeira série, ou primeiro período, segundo período, ou nona série, oitava série. É um número quantitativo discreto. Aqui não tem medida. Ok? Mas aí vocês finalizam aí os outros que ficaram faltando. Ficaram faltando bem pouco. Vamos agora para as regrinhas de arredondamento, né? Eram 2 regras. Pessoal, eu acho que vocês têm que guardar apenas uma regra, que é a que muda. A outra regra, que é a que não muda, não faz diferença, já que não vai mudar. Então, é importante que a gente guardar uma regrinha. Qual é a regrinha que eu tenho que guardar? É a que vai mudar o número, que vai alterar o valor dele na hora de eu representar ele. É aquela, pessoal, vocês vão olhar sempre, sempre. Não esqueçam disso. Isso é uma regra importantíssima. O primeiro algarismo que vai desaparecer. Só ele serve de parâmetro para a gente. A gente analisa somente ele. O restante não serve para nada. Então, aqui ele pediu para deixar 2 casas após a vírgula. Então, pessoal, olha aqui, ó. Se é 2 casas após a vírgula, o primeiro que vai desaparecer aqui, ó, é esse. Eu vou até marcar ele aqui, ó. Vou pôr de amarelo. Aqui, ó, o primeiro que vai desaparecer é esse. A gente só vai analisar esse. Aqui, o primeiro que vai desaparecer é esse, ó. Deixa eu pegar, tem algum maior aqui, tem um maior aqui, ó. O primeiro que vai desaparecer é esse, ó. Aqui nesse de cima, o primeiro que vai desaparecer, ó. Sempre a gente vai analisar o primeiro algarismo que vai desaparecer. Os outros aqui, igual aqui tinha 9, não servem para nada. Olha o último aqui, ó. O primeiro que vai desaparecer é o 8. Os outros não servem para nada. Os outros não servem para nada. Tá? Então, vamos fazer alguns aqui. Então, vamos lá. A nossa análise... Isso porque ele pediu para deixar 2 casas. Se ele pedisse para deixar somente uma casa, aí o primeiro que iria desaparecer mudaria. Ele mudaria, tá? Então, vamos supor que ele pedisse aqui, ó, deixa apenas uma casa. Aí, se ele fosse só apenas uma casa, o que eu iria analisar esses 4 aqui, ó. Aqui embaixo eu iria analisar o 2. Na letra D, eu iria analisar o 8. Então, o que eu analiso é o... Oi. Tem alguns que já tem 2 casas depois da vírgula, então não teria esse número que iria desaparecer, como o E, o F, o K. Não Eu altera. fiquei na relação a eles, aí não altera, né? Não altera, mantém. Já que eles não têm, eu até poderia acrescentar agora, mas vocês já fizeram já, não já? A atividade já está pronta? Então, até acrescentaria... Até enviei. Já até enviou já? Então não Já. tem como. Eu posso até acrescentar aqui, só para vocês verem como é que ficaria, mas quando só tem 2 e ele quer que só deixa 2, então até foi um erro meu na hora de digitar e eu não percebi, porque o que acontece? Eu peguei alguns desses aí, num exercício que era só uma casa após a vírgula, e joguei aqui, quando eu vi aí o enunciado estava 2, depois eu fui perceber, eu tinha que ter posto uma casa. O ideal seria transformar isso aqui em uma casa. Até o dia da data de entregar mesmo, que é até dia 16, eu acho que dá para editar o envio. Porque a gente poderia alterar, por exemplo, aqui para uma casa. Ó. Se alterar aqui para uma casa após a vírgula, aí todos, a gente consegue fazer todos aqui. Ó. Aí era só Eu alterar deixei aqui. Eu vou fazer desse jeito de novo. Aí eu vou colocar um extra aqui, mas vocês não precisam entregar. Como se fosse uma casa, só para vocês verem como é que fica. Combinado? Esse aqui eu vou deixar do mesmo jeito que está aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó, embaixo. A gente está com tempo hoje mesmo, porque a aulinha está bem tranquila. Que é só esses 2 exercícios. Eu vou colocar ele aqui. Eu vou chamar de extra. Extra. Só para vocês ficarem craque mesmo nisso aí. Tá? Aqui eu vou deixar apenas uma. Vou pôr só uma. Uma casa após a vírgula. Aí muda tudo.
Porque quem a gente vai analisar não é mais esse valor aqui, ó. Eu tenho até que tirar aqui o amarelinho dele. Deixa eu só tirar o amarelinho desses aqui, depois quando a gente for fazer, para não estar mais amarelinho, que a gente vai mudar o amarelinho dele. Bom, então, pessoal, depois que a gente marcou o primeiro que vai desaparecer, o primeiro algarismo que a gente vai desaparecer, aí são duas regras, mas a gente precisa guardar só uma. Aqui muda o número. Aqui não muda o número, não precisa guardar. E qual é a que muda o número? Quando esse primeiro algarismo que vai desaparecer, ele for 5, 6, 7, 8 e 9. São 5 algarismos. Ó, o algarismo 5, o algarismo 6, o algarismo 7, o algarismo 8 e o algarismo 9. 5 algarismos. Então, se for esses 5 algarismos, 5, 6, 7, 8 e 9, aí nós temos que aumentar uma unidade no último algarismo que vai permanecer. Aumentar uma unidade no último algarismo que vai permanecer. Tá? Se não for esse algarismo que vai desaparecer, o primeiro que vai desaparecer, se ele não for 5, 6, 7, 8 e 9, o número não muda, não altera. Então, é esse caso aqui, ó. Olha esse número, 3. Então, o algarismo aqui, o número aqui não altera. Então, a resposta vai ser 53,24. Não altera. Esse resultado aqui não vai ser alterado, 53,24. Por que ficou isso? Porque o primeiro que vai desaparecer não era aquela regrinha nossa de 5, 6, 7, 8, 9. Aqui é a mesma coisa, ó. Resposta aqui, ó, 44,02. Não altera nada. Opa, 2. Não vai alterar em nada aqui. Então, resposta 44,02. Esse já vai alterar. Olha lá, a regrinha, ó. Primeiro que vai desaparecer, já entra no 5, 6, 7, 8, 9. Então, o que eu faço? Eu aumento uma unidade no último que vai permanecer. O último que vai permanecer é o 8. Então, ele vai para 9. Então, a resposta aqui seria 53,29. Aí a resposta, 53,29. Por quê? Porque o primeiro que vai desaparecer entrou naquela regrinha nossa de 5, 6, 7, 8 e 9. Então, o último que vai ficar aumenta uma unidade. Tá claro isso para vocês? Eu consegui ser claro? Olha mais um aqui que vai mudar. Olha aqui, ó, 8. Esse aqui vai mudar. Tá vendo? Então, aqui, ó, 344, em vez de ser 12, o último algarismo 2 aqui vai passar para 3. Então, vai ficar 344, agora vai ser 3, ó, 13. De 12 passou para 13. Ou de 2, que é o último aqui, ó, passou para 3. Certo? Vou fazer aqui, ó. Esse aqui, ó, 3, não altera. Mantém-se do mesmo jeito. Esse aqui em amarelo, que é a resposta. Não alterou. Então, é só copiar a resposta aqui do mesmo jeito, ó. 378,89. Não alterou em nada. Porque o primeiro que vai desaparecer não é o 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Só um detalhe, pessoal, só para confirmar. Esse que tem duas casas após a vírgula, como ele pediu para deixar duas, né, é copiar ele de novo. Não tem muito o que fazer aqui. Aqui é copiar ele de volta mesmo, tá? Então, a resposta continua. Todos que tiverem só duas, vocês vão copiar eles do mesmo jeito. Agora, vamos para esses dois aqui que pode confundir um pouquinho. Se arredondar aí para 6, fica errado? Oi? Fica. Não pode arredondar para 6. Você só poderia arredondar ele para 6 se ele tivesse um terceiro algarismo aqui, ó, e esse terceiro algarismo fosse 5, 6, 7, 8 ou 9. Porque se tivesse um terceiro algarismo aqui e fosse, por exemplo, 1, acabou, é 5,99, não pode passar para 6. Se fosse 2, é 5,99. Para passar para 6, somente se aqui fosse, por exemplo, 6, ou 7, ou 5, aí poderia passar para 6. Ok? Mas então essa regra ela não se coloca quando é dois números após a vírgula? Ou é só Não, porque nesse... ela se coloca para quando tem dois após a vírgula, desde que eu não mantenha os dois. Vamos supor que eu queira que fique só um após a vírgula. Aqui, ó, igual esse extra aqui, ó, esse aqui, ó. Esse aqui ele só quer que seja uma casa após a vírgula. Então, se é uma casa após a vírgula, agora quem vai desaparecer é o 9, entrou na nossa regra. A nossa regra é
que quando que for desaparecer, o primeiro que for desaparecer, se for 5, 6, 7, 8 ou 9, eu venho aqui no último que vai ficar e aumento uma. Só que já está no 9. Quando eu aumentar uma unidade aqui, vai para 10. E para 10 não pode. Então, eu deixo o 0 aqui e jogo uma unidade para esse outro. Então, a resposta aqui seria 6. Então, aqui sim, a resposta seria 6. Então, a regra vale para quando tem duas casas. Então, o que vai depender é de quantas casas você quer deixar depois da vírgula. É isso que é importante. Então, ele deixou claro aqui para a gente. Então, aí você fala assim, mas em todos os exercícios vai deixar claro? Não. Eu aconselho vocês, né, já para a gente, nas nossas próximas aulas, deixar sempre duas casas após a vírgula. Porque o que acontece na matemática? Quanto mais casas após a vírgula, mais é exato um número. Mais próximo da realidade está esse número. Mais próximo da resposta correta está um número. À medida que a gente vai cada vez mais diminuindo as casas, a gente vai cada vez mais aproximando. E aí, aproximando não é a resposta exata. É um valor próximo? Ele vale como resposta? Vale. Mas ele não é o valor exato. Tá? Se a gente for trabalhar com algum objeto em que precisa ter questões de milímetros ali, 1 milímetro faz muita diferença, dependendo do que a gente for trabalhar. Se a gente for trabalhar aí com nanotecnologia, então, né, é bem menos do que 1 milímetro. Faz toda a diferença. Então, a gente não pode ficar arredondando, né, quanto mais casos, melhor. Mas eu acho que se a gente deixar duas, a gente manter um padrão, a partir de hoje, todos os exercícios nós vamos deixar duas. A não ser que o número seja inteiro, ou, né? Aí você fala assim, mas se o número for 5,3, não tem duas casas, vocês colocam 5,30. Quando não tiver a última casa, pode acrescentar 0. A gente manter sempre duas casas. Combinado? Por isso que no exercício aqui, ó, eu pus para deixar duas casas. Que é o que a gente vai trabalhar da agora para frente. Sempre deixando duas casas. Que fica mais próximo da realidade. Olha esse aqui agora. Olha aqui, ó. 19,999. O primeiro que vai desaparecer é o 9. Para deixar duas casas. Opa, então aqui nós vamos ter que aumentar uma unidade aqui. Então, mas olha que interessante. Quando eu aumentar uma unidade aqui nesse 9, ele vai para 10. Então aqui fica 0 e eu jogo 1 para esse. Opa, aqui ficou 10 de novo. Então eu ponho 0 e jogo 1 para esse. Opa, aqui ficou 10 de novo. Então eu ponho 0 e jogo 1 para esse. Então a resposta aqui ficou 20,00. Olha que interessante. Então, 19,999 é a mesma coisa do que 20. Tá? E se eu não colocar nenhuma casa, colocar só 20, tá correto? Tá. Nesse caso aqui, pessoal, como era tudo zero depois da vírgula, você não tem a obrigação de colocar, não. Você poderia deixar 100. Você poderia colocar a resposta aqui só 20, tá? Quem quiser colocar só 20, estaria correto também, ó, 20. Tá? Professor Céu, faz essa de novo, por favor, que eu não entendi nada. O senhor falou muito rápido. Faço. Vou devagar, então, para você perceber. Ó, nós temos um 9 aqui. Ele é o primeiro que vai desaparecer. Então, se ele é o primeiro que vai desaparecer, vai aumentar uma unidade nesse que vai ficar. Nesse primeiro 9 que vai ficar aqui, ó. Que é esse agora. Vou até dar um espaço nele. Ele não existe mais. Acabou, ele desapareceu. Ficou esse. Esse que ficou tem que aumentar uma unidade. Então, você concorda que ele vai para 10? Esse que ficou? Ele vai para 10, não é? Mas para ele ir para 10, 10 tem dois algarismos. Eu pus o 0 aqui, eu tenho que jogar um algarismo para o outro número. Então, eu vou jogar um algarismo para esse outro agora, que também era 9. Quando eu jogo um algarismo para esse que era 9, ele também vai ficar 10. Aí eu vou ter que jogar um para o próximo. Mas o próximo também era 9. Então, 9 mais 1 ficou 10 de novo esse próximo. Então, agora eu vou ter que jogar um algarismo para o outro, que é esse aqui, ó, 1. Quando eu jogo um algarismo aqui para o 1, ele fica 2. 2. Agora eu entendi. Entendeu? Obrigada. Pessoal, às vezes eu empolgo e começo a falar rápido mesmo. Vocês danam comigo. Fala, professor, vai devagar aí, tal, tá falando muito Pode rápido. deixar. Não precisa ter vergonha, não. Eu sou tranquilo quanto a isso. Eu sou super tranquilo. Não importa, tá? Vocês Aí podem funciona falar. estilo, professor, funciona estilo um chuveirinho contrário. Isso. Você vai sempre indo para a esquerda. Isso quando for 9, né? Quando for 9. Porque o 9 precisa passar para 10. Como o 10 são dois algarismos que compõem Entendi, 10... porque tem uma... Pode falar. Ficou mudo de novo? Agora é secundário. Tá travando, Enes.
Suslene, eu pelo menos não tô conseguindo te ouvir. Não está conseguindo me ouvir? Ou não está conseguindo ouvir a coleguinha? A colega Suslene. Tá. Isso costuma ser o sinal da internet. Às vezes o sinal de internet do nosso aqui do Me Brasil, de ouviram maneira geral, agora? ele oscila muito o sinal de internet do Brasil. Então, às vezes o sinal tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim, e aí começa a cortar a voz. Vocês vão me falar esse agora. O que vocês acham? Eu vou dar um minutinho para vocês pensarem e me dar a resposta do J. Vai ficar 4, o que aqui no J? 4, duas casas. O que vão ser essas duas casas? 03. 03. Hã? 03. 4,02. 02. Não vai alterar? Eu acho que vai, é 9? Isso, vai alterar. Só não iria alterar se esse número aqui fosse 0, 1, 2, 3 e 4. Se esse número aqui fosse esse 9 aqui que eu marquei. Você está compartilhando a tela? Porque eu não estou vendo. Estou. Tá todo mundo vendo, pessoal? Sim. Clica aí no mais Sim, tô vendo. 18, Suslene. Que aí vai aparecer a lista de quem tá na aula, aí você clica no último lá do professor. Mas não está dando certo. Eu acho que é a minha internet que está ruim. Eu acho que deve estar oscilando mesmo. No caso, ele está em duas telas. Uma eu estou ouvindo ele, né? Aí eu fui no mais. Você tá no Mas não celular? consigo visualizar. Tô. Né? Na tela que você tá ouvindo ele, lá em cima tem um símbolozinho, tipo num fixador, no lado direito, em cima. Você clica e vai para a tela que ele tá apresentando. Porque é onde está fixado. Vê se dá certo. Agora deu certo. Deu certo? Que bom. Então vamos lá, vamos voltar lá para o exercício. Espera aí, deixa eu ver que eu tinha saído do exercício. Tá, perfeito. Então, pessoal, olha lá. 4,0299. Esses últimos 9 aqui, eles não servem para nada para gente. Serve para nada, esses números aqui, ó. O único que serve para mim é esse 9 que eu coloquei de amarelo, que é o primeiro que vai desaparecer. Então, ele caiu naquela regrinha de 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, aumenta uma unidade no que vai permanecer. Então, se eu aumento uma unidade no que vai permanecer, fica 4,0. O microfone da Fernanda tá aberto. 3. Agora fechou. Fechou? Deixa eu ver aqui. Agora tá todo mundo fechado. Ok? Ficou alguns para vocês fazerem, ó. Bem pouquinho. Agora eu quero passar, deixa eu só pôr de amarelo aqui também, que é a resposta, para uma casa. Quando fosse uma casa. Só para vocês ficarem craque nas regrinhas mesmo, que são extras. Então vamos para esse aqui agora, ó. Esse aqui. Ele só quer deixar uma casa após a vírgula. Então quem vai ser o primeiro a desaparecer? O 4. O 4 não entra na nossa regrinha de 5, 6, 7, 8 e 9. Então o número é só copiar ele de novo. 53,2. Então 53,2. Essa é a resposta. Não altera nada. Para alterar, somente se for 5, 6, 7, 8 e 9. Deixa eu pegar um aqui que vai alterar, quer ver? Esse aqui, ó. Esse aqui vai alterar. Olha o primeiro que vai desaparecer. O 8. E o 7, professor? O 7 não serve para nada para a gente. Para nossa análise não serve para nada. Por quê? Eu só analiso o primeiro que vai desaparecer. Ele é 8. Opa, então é aquela regrinha de aumentar 1. Então ficou 53,3. 53,3. Esse aqui, ó, letra G. Olha o primeiro que vai desaparecer. Isso foi até legal aqui para mostrar para vocês. 3. Aí você fala assim para mim, mas tem um 7 aqui. Mas o 7 não serve para nada. Para nós, o que importa é o primeiro que vai desaparecer. Ele é o mais forte. Então, a regra é baseada nele. Então, não altera. Se é 3, não altera. Então, 22,1. Vocês estão conseguindo entender? Ficou claro para todo mundo agora a regrinha? Professor, Oi. nesse último caso, eu posso colocar 22,10 ou não? Pode sim. Se ele quisesse que ficasse duas casas, eu poderia colocar 22,10. Professor, Não altera o antigo número? Não altera não. Não tem problema não. Poderia colocar. Se você quiser escrever seu número com duas casas, né?
Você poderia colocar. 22,1 é a mesma coisa que 22,10, 22,100, 22,1000. Para acrescentar zeros aqui, ó, depois que você já encontrou a resposta é 22,1. Você, mas agora eu estou com vontade de colocar zero aqui no final. Vou colocar quantos zeros você quiser, ó. Vocês lembram daquela brincadeira que o pessoal fala assim, que o zero à esquerda não vale nada? Vocês já viram isso falando? O pessoal ainda fala assim, se você quiser falar, denegrir alguém, você fala que ele é um zero à esquerda, que ele é um inútil. Vocês já viram isso? Então, você é um zero à esquerda, você é um inútil. Sim, Vocês já escutaram isso alguma vez? Então, Já. o zero à esquerda, realmente, muitas vezes ele não vale nada. Só que o zero à direita, como último algarismo após a vírgula, ele vale menos ainda do que o zero à esquerda. Esse sim é o que não vale nada. Esse realmente não vale nada. Então, se você quiser bater boca com alguém algum dia, o cara fala assim, você é um zero à esquerda. Aí você fala assim para ele, é? Ou você é um zero à direita, como último algarismo após a vírgula, tá? Esse ainda é pior do que o zero à esquerda. Esse não vale nada, ó. Zero à direita, como último algarismo após a vírgula. Aí você vai detonar a pessoa. Ela não vai entender nada, claro, né? Mas, pelo menos, você vai sair por cima. Que é o que importa. Ok? Ok, ok. Vamos só fazer mais um, então, para a gente encerrar. Vocês querem escolher algum desses aí? Aqui, ó. Deixa eu fazer o L. Eu quero, professor. Eu vou A fazer o L, letra depois eu K deixo vocês escolherem um. Deixa eu fazer o L. Olha aqui o L. O primeiro que vai desaparecer é o 2. Deixa eu marcar o 2. Olha após o 2. 8, 9, 7, tudo número grande. Mas eles não servem para nada. O que importa para mim é o 2. Esse sim importa para mim. E ele é aqui, o 2 não está na regrinha de aumentar. Então, esse número vai manter o mesmo, 344,1. Não alterou em nada. Aí. Podem escolher agora, se vocês quiserem escolher algum desses aí para a gente fazer. Faz a letra K, professor. A K? Essa aqui? A K. Então, o primeiro que vai desaparecer é o 7. Opa, 7 entrou na nossa regrinha. Então, o que vai permanecer aumenta uma unidade. Se era 8, fica, ó, o que vai permanecer é o 8. Só que ele fica 9. O 8 fica 9. Mais algum que vocês querem que eu faça? Entendeu o primeiro, coleguinha, que pediu? Entendeu esse? Sim, entendi. Professor, Agora, olha aqui, ó, o J. Só para vocês terem uma ideia no J. Olha que legal o J agora. Quem que é o primeiro que vai desaparecer? O 2. Então, esses 9 aqui vão servir para alguma coisa? Ó. Não servem para nada. Então, o 2 é aquele que não altera. Então, resposta aqui, 4,0. 4,0. Ou somente 4. 4,0 ou somente 4. É a resposta lá. Não altera. Aí. professor, Oi. na letra F, então, se eu quisesse só um número após a vírgula, aí eu poderia colocar 6,0, correto? Qual letra F? No exercício de cima? Isso. Se você quiser Porque só uma casa, então esse aqui. Esse aqui, ó. Se você quiser só uma casa após a vírgula, Isso. esse aqui vamos até alterar, porque eu tinha feito ele antes. Ó, vamos fazer. Uma casa após a vírgula, agora eu quero. Então, o primeiro que vai desaparecer é quem? O 9. Então, 9 entra na nossa regrinha de aumentar 1. Então, se vai aumentar 1, eu vou aumentar 1 nesse que vai permanecer. Ele era 9. Ele vai aumentar 1, ele vai passar para 10. Então, eu coloco um 0 aqui, já que é 10, e jogo 1 para cá. Então, qual que seria a resposta aqui? 6,0. Isso. Ou somente 6. Isso. É isso mesmo. Ok? Querem Ok. perguntar mais alguma coisa? Vou colocar Não, aqui mais. por Depois eu enquanto vou tá passar essa fácil. lista aqui para vocês, do jeito que está aqui, ó, do jeito que eu resolvi, eu vou jogar ela lá no grupo. Dessa forma que está aqui, ó, tá? Opa, eu resolvi errado aqui, ó. Eu passei para o de cima aqui, ó. Esse aqui ele quer 2 casas, ó. Deixa eu só voltar aqui então. 6 é lá no de baixo. Porque eu não tinha visto que eu tinha passado para o de baixo. Olha aqui, ó, nós fizemos ele aqui, ó. Fica 6, ó.
6, ou quando é só uma casa. Lá naquele de cima é 5,99, porque ele queria duas casas, tá? Esse aqui, ó, como é duas casas, ele não altera, ele já tem duas casas, que é o mesmo caso da E, que é o mesmo caso da K. É só copiar o número de novo aqui, ó. Porque ele só tem duas casas. Agora, quando é uma casa, aí sim altera, ó. Aí passou para 6. Certo? Certo. Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Qualquer um desses, estou à disposição. Para mim, tudo bem até agora. Então é isso. Deixa eu salvar isso aqui. Alguém queria falar alguma coisa? Quando a gente, por exemplo, está fazendo pesquisa e tal, nos projetos, esses números, existe alguma lei que eu tenho obrigatoriamente que usar essas regras? Eu Tem. acho que existe. Essa é uma lei, essa é uma regra do Brasil todo. É uma regra que tem que ser utilizada. Então, quando você for fazer qualquer trabalho científico que você precisar arredondar, eu falo assim, ó, você vai escolher quantas casas você quer deixar após a vírgula no seu trabalho. Vamos supor que você quer deixar uma ou duas. Aí o número lá deu várias casas após a vírgula. Você tem que usar essa regra. Essa regra é a regra nacional, a regra utilizada no Brasil. Tá? Inclusive, eu acho que é uma regra mundial, para te falar a verdade. Em qualquer lugar, tem a matemática, é engraçada, a estatística faz parte da matemática, né? A matemática é a única língua universal. No mundo inteiro, as regras matemáticas, elas são as mesmas. Então, eu que sou matemático, por exemplo, se eu encontrar um francês, se a gente não for falar em língua, né, português ou francês, a gente for falar só de matemática, a gente se entende. Então, matemática é uma língua universal. O que eu resolver de equação aqui, para ele vai ser a mesma coisa. Tá? Então, essas regras são regras que valem para qualquer lugar. Então, inclusive, você tem que utilizar elas. Você não poderia, por exemplo, aqui, ó, você vai arredondar aqui, ó. Você chegou no seu trabalho científico lá, você chegou num número lá, você fez uma conta lá, deu 22,137. Você fala assim, vou deixar uma casa após a vírgula, vou pôr 22,2. Está errado. Não pode. Você tem que usar essa regra, faz a regra do arredondamento, a resposta é 22,1. Ok? Estamos escutando? Perfeito. Meu som aqui, eu tô preocupado agora com esse fone meu aqui, que ele não tá bom, não. Então é isso, meninos e meninas. Eu acho que meninos é Professor, a pouquinho, né? letra K De qual? Do extra ou do anterior? é do extra. A K do extra, essa aqui. Não, peraí. Tem duas K, né? Tem duas K. Essa outra aqui. Isso. Porque como eu não sei o que aconteceu com as letras aqui, não. Depois que eu mudei aqui, deixa eu ver se eu colocar aqui, muda tudo. Não, muda não. Não adianta, não. Vai ficar do jeito que tá mesmo. Tá. Você quer Eu saber quero quanto que vai saber ficar se... nessa? Isso. Ó, o 5 é o primeiro que vai desaparecer, não é isso? Então, entra na nossa regra do 5, 6, 7, 8 e 9. Então, aumenta uma unidade. Tinha 0. 0 aumenta uma unidade, vai para 1. A resposta, 251,1. Ok? Ok. Mais alguma dúvida? Vou interromper, então, o compartilhamento. Quero mostrar algo aqui para vocês que vocês vão precisar utilizar para a segunda lista, quando vocês forem fazer. De qualquer forma, eu vou tirar dúvidas na semana que vem com vocês, de qualquer forma. Mas eu só queria mostrar aqui para vocês, quando vocês forem tentar resolver, para vocês verem como é que utiliza a tabela de números aleatórios. Vou minimizar aqui e deixa eu pegar a tabelinha aqui. Eu vou compartilhar a tabelinha agora com vocês, tá? Só um minutinho. Deixa eu tentar compartilhar. Interrompeu, não interrompeu? Voltou ao normal aí? A tela? Voltou. Tá, vou compartilhar de novo, então vocês vão falar para mim se deu certo. Uma tabela, cheia de números. Apareceu uma tabelinha cheia de números para vocês? Opa, não, esse aqui é exercício. Sim. Apareceu foi a lista de exercícios. Espera aí, não é essa que eu quero. Deixa eu interromper Não, a tabela aqui. que tinha aparecido. Só um minuto que eu vou pegar a tabela aqui.
tabela. Espera aí que eu vou compartilhar a tabela, tá? Aí, vê se apareceu aí agora, tabela de números aleatórios. Apareceu? Apareceu. Apareceu. Sim. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho o tamanho dela aqui para vocês enxergarem melhor, porque os números estão tão pequenininhos. Quem está no celular, então... Aí, tabela de números aleatórios. É uma tabelinha grandona. Bom, pessoal, o que é essa tabela de números aleatórios? Nós vamos utilizá-las para fazer sorteios. Vocês vão perceber lá nos vídeos que vocês vão assistir. E quando vocês forem fazer os exercícios, ele vai pedir para usar essa tabela. Então, vamos pensar o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui para mostrar para vocês como é que utiliza ela. Vamos supor que na sala de aula de vocês tenham 30 alunos. 30 alunos, e aí, o que eu vou fazer? Eu quero sortear desses 30 alunos, 3 alunos. Vou sortear 3 alunos para eles pagarem um lanche para mim. Olha que legal. Né? Se a gente estivesse tendo uma aula, a gente podia fazer esse sorteio lá ao vivo para todo mundo. Né? 3 alunos para poder pagar o lanche para mim até o final do semestre. Né? Vão ser os alunos premiados. Olha que interessante. Vai poder ir lá na cantina, ficar perto de mim, conversar, pagar o lanche para mim. Né? Você ganha melhor. Claro que eu vou escolher coisas assim, né, bem caras, para vocês pagar para mim, chocolate, sobremesa, essas coisas assim. Eu acho que tem que ser o contrário, né? Professor. Não, eu acho que Você não. ganha mais, você ganha mais. Eu acho que não. Quem está precisando de nota não é eu. Eu acho que tem que ser desse jeito mesmo. Sei não, eu acho. Vamos lá, brincadeira. Mas vamos lá. Então, eu vou sortear 3 alunos. Então, o que eu faço? Como é que eu vou escolher esses 3 alunos? Todos têm que ter a mesma chance. Todos têm que ter a mesma oportunidade de pagar lanche para mim. Não pode ser injusto, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e numerar vocês. Os 30 alunos, vou dar um número para cada um. 1, 2, 3, 4, 5. Poderia dar os números que eu quiser. Vou pôr de 1 a 30, para ficar mais fácil. Então, eu vou numerar vocês de 1 a 30, tá? Agora, eu preciso sortear 3 alunos. Aí, eu vou usar essa tabela aqui, porque ela é totalmente aleatória. Os números aqui, ó, são tudo doidos. Qualquer número, que foi feito de qualquer jeito, essa tabela. É um exemplo. Inclusive, no vídeo, ensina você a criar uma tabela dessa no Excel. O cara mostra lá numa calculadora, como é que você fazer sorteio por calculadora. Nos vídeos vai explicar isso. Então, tem essa tabela aqui, tá? Então, eu vou ter que sortear 3 alunos dos 30. Então, a primeira etapa é numerar os 30 alunos. Já numerei. Eu fui, né, peguei cada um de vocês, fui dando um papelzinho, 1, 2, 3, né? E cada um ficou com um número. Feito isso, pessoal, agora eu vou usar essa tabela. Aí, de que forma que eu uso essa tabela? Aí eu escolho linha ou coluna. Tanto faz. Eu escolho a que eu quiser. É tudo aleatório. Então, vamos supor, né, eu que estou fazendo sorteio, qualquer um pode fazer isso, que eu quero escolher a 10ª linha. Então, eu vou escolher a 10ª linha. Beleza, deixa eu só ver se eu consigo inserir algum número aqui, vai marcar essa 10ª linha. Eu acho que é interessante, quando vocês forem fazer o exercício, vocês imprimirem ela, para ficar mais fácil de trabalhar. Então, aqui, ó, primeira linha, segunda linha, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª linha. Então, essa é a 10ª linha. Ah, marcou aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele maior. Assim. E eu acho que agora já ficou bem destacado já, né? Destaca ele mais ainda. Pronto. Essa é a minha 10ª linha. Então, já que eu falei que eu ia escolher a 10ª linha, eu vou nela. Beleza. Então tá aí a 10ª linha. Poderia escolher a primeira coluna, a segunda, né? A 20ª coluna que está aqui, a 20ª linha que está aqui embaixo, né? Você escolhe a que você quiser. No exercício lá ele vai dar qual que é. O exercício vai falar para vocês qual que é, tá? Então vamos supor que no exercício lá falou que é a 10ª. Agora eu vou sortear essas pessoas. Então, pessoal, de que maneira eu vou sortear agora? Eu vou pegar os números aqui, ó. Esses números estão na 10ª linha. Mas eu não posso pegar aqui 1, 8, 9, que eu já sorteei as pessoas. Você vai analisar o seguinte. Qual é o número de pessoas que estão concorrendo a pagar o lanche para mim? Qual é o número total? Qual é o número total de pessoas que estão participando do sorteio? Não são 30? O número 30 ele é formado por quantos algarismos? 2. 2. Então, na tabelinha, vocês têm que vir de 2 em 2. Sempre de 2 em 2. Tá? Aí, né, vamos supor, vamos dar um outro exemplo. Ah, agora eu quero sortear para
para pagar o lanche para mim, mas de todos os alunos da pedagogia no IF. Opa, aí já são mais de 100. Vamos supor que seja, sei lá, são aí 5 períodos, não é? No total são 10? O curso de vocês são 10 períodos? Ou são 8? 8. 8. Então, se são 8 períodos, é sempre ou os ímpares ou os pares, né? Primeiro semestre são os ímpares e segundo semestre são os pares. Então, 4 turmas de 30 alunos, vamos pôr essa média. Vamos supor que tem 112 alunos de pedagogia, no total. São 112 alunos. Então, se são 112 alunos participando do sorteio, 112 é formado por quantos algarismos? 3. 112. 3 algarismos. 2. 112. São 3 algarismos. Então, na tabela aqui, eu teria que andar de 3 em 3. Ó, 189, 287, 358. Então, aqui na tabela, de quantos em quantos eu vou andar, vai depender do número total de pessoas que vão participar do sorteio. Número total. No nosso exemplo, que são os alunos que vão pagar o lanche para mim, da sala de vocês, era 30. 32 algarismos. Então, eu vou de 2 em 2. E eu quis usar a 10ª linha. Poderia usar qualquer uma, a não ser que o exercício me fala para me usar uma específica. Então, olha o primeiro sorteado aqui já, ó, 18. Esse 18 já foi sorteado, ó. Eu vou de 2 em 2. Depois o próximo, 92. Não tem ninguém com o número 92. Então, esse não vai ser sorteado. 87. Não tem ninguém com o número 87. 35. Não tem ninguém. 88. Não tem ninguém. 55. Não tem ninguém. Opa, 05. Olha o próximo sorteado aqui, ó. Então, foi sorteado o 18. Aí a pessoa que tiver com o papelzinho 18, opa, ela já foi sorteada. Ela vai pagar o lanche para mim. O próximo, 05. E o próximo, já é a resposta, 21. Então, quais foram os números sorteados? 18, 05 e 21. Esses foram os números totalmente aleatórios, né, que foram sorteados. E aí, as pessoas que tiverem esses números, na hora que eu distribuir os números, vão ser as pessoas sorteadas. Combinado? Entenderam como é que usa a tabela? Sim. Vou interromper o compartilhamento só para me mostrar um negócio aqui no exercício para vocês. Interrompeu? Sim. Beleza. Agora eu vou pegar a lista de exercícios que vocês vão ter que fazer para mim. E vou compartilhar ela agora para me mostrar aqui uma questão nos exercícios. Espera aí. A janela, compartilhar a lista, tá aqui. Compartilhar. Isso. Todo mundo enxergando os exercícios aí? Olha lá, exercício, um monte de número, até parece a tabela, né? Mas não, são exercícios. Vou aumentar aqui um pouquinho para todo mundo conseguir enxergar bem, mesmo se for no celular. Olha o que ele fala nesse exercício. Faça uma amostragem aleatória de 7% dos dados da tabela abaixo, utilizando a 10ª coluna da TNA. TNA é tabela de números aleatórios. É aquela tabela. Essa tabela, ela é fixa? Ela é fixa, mas você pode criar uma também no Excel. Mas aí, para os nossos exercícios, nós vamos utilizar essa que já está lá no Moodle. Você pode baixar ela lá no Moodle. Eu coloquei ela lá para vocês. Eu tirei ela de um livro, essa tabela. Mas lá nos vídeos ensina você a criar uma também. Caso você queira utilizar outra, criar uma tabela no Excel, ele ensina lá vocês a fazerem isso, tá? A gente fica com essa mesmo. Já está pronta, né? Uhum. Então, olha lá. Bom, como é que eu vou resolver esse exercício? O que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, quantos números no total eu tenho aqui? Eu não sei. Então, eu vou ter que contar. Porque aqui não fala quantos. Então, vamos contar? É bem fácil. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho 14 aqui nessa linha. Agora eu vou contar as colunas, vou ser esperto. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes 14. Então, eu tenho 10 linhas com 14 números. Então, no total, eu vou ter 140 números. Ok? 140 números. Esses números aqui é como se fossem pessoas, tá? Só que aqui é números. Eu queria explicar isso aqui para vocês não confundirem. Poderiam ser 140 pessoas. João, Maria, Antônio, Pedro, Fernando, Luana, o que for aqui. Cada um desses aqui poderia ser uma pessoa. Mas são números.
Não tem problema. Vamos supor que isso aqui sejam medidas de alguma peça lá. O cara foi saindo cada peça, ele foi medindo, foi dando essas medidas. Ele foi anotando as medidas. Agora, eu vou ter que fazer um sorteio dessas medidas aqui para analisar. Ou vamos supor que isso aqui também seja, sei lá, o peso de algumas pessoas, né? Que está o peso de 140 pessoas. Eu quero analisar o peso dessas 140 pessoas. Aí eu vou escolher para analisar 7% dessas pessoas aqui, ó. Que está os pesos dela. Então, se é 7%, eu tenho que calcular 7% de 140. 7% de 140, tá? Então, antes vocês fazem esse cálculo aí, pode fazer por regrinha de 3, tá? Deixa eu fazer aqui para ver quanto que vai dar. 7% na calculadora. Deu 9,8. Aí eu pergunto para vocês, é possível sortear 9,8 valores? Tem como eu sortear 9,8 pessoas? Aqui, vamos supor que isso aqui são números, vamos supor que são o peso das pessoas. Tem como eu sortear 9,8 pessoas? Não. Não tem. A gente tem que arredondar. E vamos usar a regra do arredondamento. 9,8. Eu quero deixar só uma, né, não vou deixar nenhuma casa após a vírgula, vou deixar só um número antes da vírgula. Então, o primeiro que vai desaparecer é o 8. Que está 9,8. Se o primeiro que vai desaparecer é o 8, entra naquela regrinha de aumentar 1, não é isso? Então vai para 10. Então nós vamos sortear 10. 10 pesos desses, supondo que isso aqui seja um peso. Tem que sortear 10 pesos. Até coincidiu, não tem nada a ver esse 10 décima coluna aqui não, tá, pessoal? 10 foi coincidência do 7% de 140, ter dado 10. Então, como que eu vou fazer isso? Olha lá, lembra que para vocês eu tive que entregar um papelzinho do 1 ao 30 na sala? Aqui nós vamos ter que entregar um papelzinho também para esses números aqui, do 1 ao 140. Então, nós vamos ter que numerar eles. Nós temos que fazer, ó, esse aqui vai ser o 1, esse vai ser o 2, esse vai ser o 3, esse vai ser o 4. Vamos supor que isso aqui sejam pessoas, o peso das pessoas. Então, esse é o peso do Antônio, esse é o peso do Fernando, esse é o peso da Patrícia, esse é o peso da Luana, e assim por diante. Professor, Oi. tem como você repetir essa parte aí depois do 9,8, que eu não entendi direito, lá no arredondamento? Isso. Qual é o primeiro algarismo que vai desaparecer? Não é o 8? Isso. Que a gente quer um número inteiro. Então, se o primeiro que vai desaparecer é o 8, ele entra naquela regrinha de 5, 6, 7, 8 e 9, que aumenta uma unidade em quem vai ficar. Então, quem vai ficar? É o 9, porque era 9,8. Então, 9 é o que vai ficar. O 8 desaparece, aumenta uma no que vai ficar, que é o 9, vai para 10. Então, 9,8 arredonda para 10 pessoas. Se fosse 9,3, aí arredondaria para 9, porque aí não alteraria. O 3 não entra na regrinha, o 3 é aquele que não altera. Aí, se eu tivesse feito as contas aqui, 7% tivesse dado 9,3, a resposta seria 9. Mas como deu 9,8, vai para 10. Então, são 10 sorteados. Ok? Ok. Então, não vamos esquecer de numerar. Temos que numerar. Do 1 até, ó, esse 90 aqui vai ser o 140. Então, a gente vai numerar do 1 ao 140. Beleza, numerei. Agora eu vou fazer o sorteio. Através do quê? Ele pediu, ó. Ele especificou aqui. Tabela de números aleatórios na 10ª coluna. Ele quer a 10ª coluna. Tá? Então, eu vou lá na 10ª coluna. Vou interromper isso aqui só para mostrar para vocês. Vou interromper isso aqui e vou pegar a tabela agora de novo. Vamos pegar a tabela novamente para a gente ir na 10ª coluna na tabela. Deixa eu compartilhar de novo a tabela. A tabela tá aqui. Vê se vai aparecer para vocês aí a tabela. Apareceu? Professor, Sim. Apareceu a tabela, né? então no Vou caso pegar- daquele outro, vale mais a posição dele do que o número que ele representa? Não entendi a sua pergunta. Pode fazer de novo. Naquela tabela do exercício, então vale mais a posição que ele tá do que a quantidade dele? Isso. A quantidade dele não serve para nada. É só para a gente depois sortear ele. O que importa são as posições. Sempre as posições. É igual quando eu vou fazer um sorteio com vocês aí. Não importa o nome de vocês. Para mim não serve para nada o nome de vocês. Aqueles números lá é como se fosse peso, é como se fosse o nome. O que importa, na hora de sorteio, porque eu chamo Fernanda, eu vou ser sorteado, e porque eu chamo
Luciana, não você? Não tem nada a ver o nome. O nome, na hora do sorteio, não serve para nada. Do mesmo jeito que aqueles números lá, que é como se fossem pesos, eles não servem para nada também. Não servem para nada. O que importa é o papelzinho que eu vou entregar para cada um deles. Igual o papelzinho que eu entreguei para cada um de vocês. Então, no caso, Ok? eles são mais para confundir. Não, porque depois na hora de dar a resposta aí, vai ter que pegar o nome, vai ter que pegar aqueles números. Entendi. É igual, lembra que eu fiz os sorteios lá, eu sorteei o 5, o 18 e o 21? Aí eu falo assim, quem que é o 5? Aí uma pessoa levanta a mão. Vamos supor que foi a Patrícia. Opa, então, peraí. A Patrícia foi a sorteada. Aí sim, agora eu vou pegar o nome dela, para me saber quem é ela. Então, primeiro eu pego a tabela de números aleatórios. Numerei de 1 a 140. Aí eu vejo qual é o número que vai ser sorteado. Ah, foi o 13 que foi sorteado. Então, eu vou lá agora, naquela tabela lá. Quem que é o 13? Vai estar o peso lá do 13. Então, aquele peso foi sorteado. Aí eu tenho que escrever aquele peso, porque foi ele que foi sorteado. Entendeu? Sim. Então, eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou pegar o primeiro que eu vou sortear aqui, vou pegar e vou voltar lá naquela tabela e vou mostrar quem vai ser a resposta, lá naquele exercício. Então, nós já sabemos que é na 10ª coluna. Vamos contar aqui? Então, tem aqui, ó, primeira coluna, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª aqui, ó. Vai começar aqui nesse 4. Então, deixa eu trazer isso aqui para cá, ó. Vai ser aqui, ó. Do lado esquerdo aqui, ó. Do lado esquerdo esse risquinho vermelho. Tá? Só de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente. A 10ª coluna é essa aqui que começa no 4. Agora vocês vão me responder, hein? Muito cuidado. Respondam para mim. Eu agora, na hora de pegar essa coluna aqui, eu vou contar de quantos em quantos algarismos agora? 3? De 2. Que deu 2 ou 10. 3? Ou 1? 1, 2 ou 3? Acho que a resposta deu 10, são 2 algarismos. Não, mas Eu qual é o acho que total são de pessoas que estão porque participando são do sorteio? 40, então são 3, né? Isso, exatamente. três. Porque Porque se são eu usar total. 2 só, olha, presta bem atenção, olha que interessante. Se eu usar só 2, aqueles que forem depois do 100, eles nunca vão ser sorteados. Porque eu estou em total de 2 em 2, o máximo que eu posso ir é até 99. Então, como tinham 140 pesos participando, lá a gente está supondo que aqui lá são valores de peso, participando do sorteio, eu tenho que ir de 3 em 3, para dar chance para todos serem sorteados, inclusive os que estão a partir de 100. Entenderam? Sim. Mas Então, aquele cálculo que a gente fez que chegou a 10, então não utiliza aí? Não, aqueles cálculos é só para saber quantos a gente vai Quantos precisar. serão sorteados, né? Só para saber quantos serão sorteados, exatamente. Mas Entendi. para saber de quantos em quantos, a gente usa o total de pessoas que estão participando do sorteio. Qual é o total de pessoas que vão participar do sorteio? 140. 140. Opa, então são 3 algarismos. Então eu vou sempre de 3 em 3. Então olha lá, ó. Vou parar no primeiro aqui só para mostrar para vocês, depois vocês vão continuar lá no exercício. O primeiro aqui, 497. Não tem esse número lá para ser sorteado. Depois o próximo, 472, ó. Sempre de 3, não tem. Olha o próximo, 028 foi Tem. sorteado, ó. O 028 foi sorteado. Então, esse vai ser o primeiro número sorteado, 028. Ele Sim. não é a resposta, ele é o número sorteado. Agora eu vou lá ver qual que é o peso sorteado. É o que está com o papelzinho 028. Então, agora eu vou interromper para a gente ir lá ver a resposta. Vocês vão continuar, 028, ó, 838 não serve, 514 não serve. Depois que chegou aqui embaixo no final, não vai dar. Aí você passa para da direita. Depois vai passando para a direita, até chegar nos 10. Sempre assim. Tá? Sempre passando para a direita. E vamos supor que a gente vai de 3 em 3, mais um detalhe. A gente está indo de 3 em 3. Chegou aqui no final, sobrou só o 97. Não conta 97. Você tem que pegar o 97 e mais um da próxima coluna. Então seria 978. Ó. Chegou aqui no final, sobrou 2. Eu quero 3. Então pega esses 2 que sobrou e mais o primeiro da outra coluna. Ó. Seria o 8. Mas no caso, professor, pega outro de outra coluna só porque não terminou os 10 de sortear, né? Se tivesse terminado tudo na mesma, tava ok. Acabou. É certeza que não vai ter acabado aqui, por isso que eu já estou dando essa dica já. Como é de 3 em 3 e tem muitos números grandes, a gente vai precisar de umas 4 ou 5 colunas aqui para frente, para achar os 10. Tá? Então, voltando aqui, qual foi o nosso? 028, né? Então, ó, lembra? A gente foi de 3 em 3 e deu o 028. Esse é o primeiro peso a ser sorteado. Vou interromper e vou lá ver o exercício, o 028.
Então, vamos lá agora, que vai ser o primeiro sorteado. Então, deixa eu compartilhar agora o 028 com vocês. Espera aí, deixa eu compartilhar a tela de novo. Uma janela. Aqui. Vê se compartilhou o exercício aí com vocês. Compartilhou? Sim. Então, ó, vocês vão Sim. fazer assim. Eu vou colocar aqui, vou escrever aqui para ajudar vocês. Números da TNA. Números da TNA. Números sorteados. Vou pôr assim, ó. Sorteados da TNA. Beleza. Vou escrever esses números sorteados aqui na frente. Então, qual foi o primeiro número nosso sorteado? 028. Ou somente 28. Esse foi o primeiro. Vocês vão precisar sortear 10. Aí vocês vão continuar aqui. Não vou fazer aqui não, porque vocês vão fazer. O exercício faz parte da resolução. Agora, quem são os números sorteados? Os números que vão dar a resposta. Né? A gente falou que era pesos aqui. Então, agora sim, os números sorteados. Agora sim é a minha resposta. Agora que eu vou dar a resposta. É como se fossem nomes. Lembra que eu falei para vocês? Eu sorteei lá aquela hora lá de quem ia pagar o lanche para mim. O 5, 18 e o 21. Mas se eu falar assim, ó, eu sorteei o 5. Vocês vão saber? Eu tenho que ver quem que é o 5. Então, para dar a resposta, eu falo assim, quem que é o 5? Levanta a mão. Aí a pessoa vai levantar a mão. Ah, é a Patrícia. Opa, então, eu escreveria aqui, Patrícia, ela foi sorteada. Ela seria o 5, por exemplo. Então, nós vamos ter que verificar agora quem que foi o sorteado. É o 28º. Então, quem é o 28º? Ó, a gente está contando. 1, 2, 3, vai até 14. Então, 14 mais 14. Então, o 28º vai ser esse aqui, ó. 106. Lembrem de No numerar. caso, esse número nem importa tanto, é só a posição que ele ocupa. A posição que ele ocupa. Exatamente. Esses números que a gente vai... servem só para o sorteio. Esses números que a gente distribui para eles, do 1 ao 140, eles servem só para a gente utilizar eles para o sorteio. Depois a gente pode excluir, jogar fora. Esse 28 aqui depois não vai servir para nada para mim. O que importa é esse aqui, ó. A pessoa que pesa 106 quilos, ela foi sorteada. Ela é que importa para mim. Entenderam? E agora vocês vão achando os próximos, ó. E vão dar aqui vocês vão colocando os números sorteados da tabela e aqui embaixo vocês vão colocando quais são esses números aqui representados aqui. É isso. Deixa eu já salvar. Depois na aula que vem, da semana que vem que eu vou tirar dúvidas, eu vou resolver ele para vocês inteirinho. Ele e o outro aqui, tá? Aí eu já vou partir daqui já. Eu já vou salvar desse jeito aqui já para partir daqui já. Vamos salvar com... Deixa eu salvar isso aqui já. Colocar a lista resolvida. Ok? Então agora vocês vão poder, assistam os vídeos, vocês têm até 11 horas, a aulinha de hoje. Nossa, agora são 8h30, dá tempo. Os vídeos são só de 3 minutos, é rapidinho, vocês vão assistir, vão ver os exemplos, os exercícios, e depois finalizem esses 2 exercícios aí. São 3 exercícios, mas olha o último. Vocês já chegaram a ver o último, a surpresa? Olha o último exercício. Dá uma lida no último exercício aí. Graças a Deus, foi o melhor. Esse é o melhor, né? Sim. Eu acho que eu tinha que ter posto esse no meio, né? Mas eu quis deixar ele pro final, porque senão depois vocês já descansou um pouquinho, já fica com preguiça, nem quer terminar mais. Então eu tive que deixar ele pro final, porque senão vocês não terminam. É bom que aí o senhor fala assim, 3 atividades, aí dá tempo da gente brigar, não 3. Pois é. Aí não você vai ver a terceira. É. Né? Então tá. Meninos, então a aulinha de hoje é isso. Deixa eu interromper esse compartilhamento aqui. Então, assistam os vídeos agora, nesse restante tempo que vocês têm. Aproveitem esse tempo aí para assistir os vídeos. E tentem resolver esses exercícios. E, claro, finalizar aquela primeira lista. Vocês têm até segunda-feira para me enviar ela. A aulinha é hoje, então vocês têm até segunda-feira para me enviar aquela primeira lista. Essa segunda lista, que eu acabei de mostrar agora para vocês, vocês só vão me enviá-la na segunda, sem ser na que vem, na outra. Após a nossa aulinha de quinta que vem, para tirar dúvidas. Fechado? Fechado, fechado. E eu vou compartilhar com vocês esse vídeo para que vocês possam tirar dúvidas e principalmente para quem não pôde assistir a aula hoje, assistir em outro momento. Tá bom? Ok, então, professor. Então, bom final de semana para vocês, bons estudos. Até semana que vem. Você vai fazer chamada ou vai ficar salvo no Não. Fica aqui salvo, mas eu não posso dar presença por aqui. A presença, eu só posso dar presença pelas atividades que vocês entregam.
Porque vamos supor que a pessoa não tem internet nesse momento, aconteceu um imprevisto, sem energia em casa, então não posso obrigar a pessoa a dar falta obrigatória para a pessoa, presença, se fatores externos podem influenciar e atrapalhar ela estar aqui com a gente. Agora, a entrega dos exercícios, como tem vários dias, aí teve mais de 10 dias, esse sim, vale 5 presenças. Então, quem não entregar esses exercícios vai ficar com 5 faltas, além de perder o ponto da lista. Então, fiquem bem atentos na entrega dessas listas, que elas vão valer as presenças e vão valer também a pontuação para fechar depois a média final. Tá bom. Tá E bom? essas aulas vão continuar nas 7 horas ou 7h30? 7 horas, sempre 7. Tá? Hoje atrasou um pouquinho porque a sala não deu certo, a gente teve que criar outra sala. Mas a gente vai fazer sempre às 7, porque o que eu penso? Que até 7 deu tempo quem trabalha de chegar, dar uma descansada, tomar banho, de poder acompanhar a aula, e a gente vai terminar no máximo até 8, hoje só atrasou porque a gente, né, teve aquele problema da sala, dá tempo de vocês finalizarem as atividades até às 11 horas. Então, acho que isso é importante, para utilizar a noite mesmo das aulas que vocês estariam para finalizar a tarefa. Tá bom? Então, Ok. boa noite. Boa noite, gente. Boa noite Boa para todo noite, mundo. Aí eu vou pedir para todo mundo se retirando para a gente, para mim fechar aqui agora a reunião, tá bom? Um abraço a todos.